Boa noite, quem vai chegando? Lidiane, Charles. Oh, yes, vamos aproveitar para aprender bastante. Eu também vou aprender um bocadão aqui, que é muito interessante. Você deve ter ouvido falar muitas vezes já que uma das melhores formas de aprender é ensinar, né? E, cara, como isso é real. A maneira como a gente tem que acessar o conhecimento e articular o conhecimento para colocar de acordo com a pergunta que foi feita ou a nuance que foi trazida. Isso é uma das coisas que tornam essa atividade tão estimulante, assim. E também, às vezes, a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente não sabe também. Fala, não sei, tem que ver. Mas é legal. Mensagem aqui pro eu.
Mais uns 3 minutinhos, 8h10 a gente começa. Esse cachorro de vocês é.
Eu vou. Muito bem, colegas. Então, cá estamos na nossa discussão de hoje. Eu acho que a gente já pode se preparar para começar. É, eu vou colocar aqui uma tela em que eu possa escrever e vocês verem o que eu estou escrevendo. Então, vou compartilhar aqui. Pages. Hum, ok. Eu acredito que vocês devem enxergar uma tela agora que tem coisas escritas. Então, a gente pode começar, já que está aí. Tô sim. Beleza pura, cara. Então, somos todos ouvidos e olhos. Conta pra gente o seu caso, cara. Certo, Heitor. É um caso simples, sabe? Quer dizer, é resumido, uma história simples, é breve. O problema dela é a complexidade do paciente, sabe? É um Hum, paciente de 78 anos, do sexo feminino, agricultora, né, aposentada agricultora, e ela está tendo um declínio progressivo da memória, sabe? Tem mais ou uhum, menos um ano que a família percebe um declínio, né? E declínio da memória recente. E há 6 meses, além da memória, está tendo comportamento de agressividade, né? Com a própria família, às vezes querer bater, sabe? E aí me chamaram há 6 meses, né? Com esse quadro aí de, além da memória, associado a um quadro de agitação. É, quando eu chego lá e vejo a paciente, eu vejo ela tranquila, porque ela tem uma flutuação, né? Ela não é persistente, um quadro de agitação persistente, mas é mais flutuante. E aí, quando ela chega no consultório, ela chega calma, sabe, tranquila. E aí eu prescrevo donepezila e faço lá um quetiapina para ver se ela dorme melhor. Só que não adianta. E aí eu aumento um pouquinho mais o quetiapina, de 50 para 100, também não adianta nada. Aí eu vejo que a solução é para partir para um antipsicótico com efeito mais pesado, mas não tão intenso. O risperidona. Aí eu entro com risperidona de 1 miligrama para fazer à noite, se for necessário, fizesse de manhã também. E aí, e passo uma imantina. Só que tem um problema. É, a família disse que ela não aceita de forma alguma tomar medicação. Por mais que digam que é uma vitamina, sabe? Ela não entende, ela não compreende por conta da questão cognitiva dela. entendi. E aí acaba sendo complexa por esse motivo. E aí eu tento, de alguma forma, fazer com que a família dê a medicação num copo d'água, num copo com suco, uma vitamina. E aí eu não sei se faz efeito. E aí eu peço para eles darem risperidona 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, de 1 miligrama, no caso 2 miligramas dia. O memantina eu aumentei para 2 também, 2 vezes ao dia. E o trazodona, porque ela estava andando pela casa de madrugada, sabe? Querendo abrir a porta de madrugada para sair, sabe? Nesse sentido. E aí a medicação que ela tá no momento é o risperidona de 1 miligrama 2 vezes ao dia.
o memantina de 10 duas vezes ao dia, e o trazodona de 100 à noite. Só que a única medicação que ela toma, que ela aceita, é o trazodona, porque diz assim que é para dor de barriga. Aí ela vai e toma só um, né? Que é justamente o trazodona. E o resto, a família tenta dissolver em suco, em vitamina, mas aí eu não sei se faz o efeito. Provavelmente deve quebrar parte desse efeito, porque anteontem eu fui chamado e aí ela estava bastante agressiva, disse que inclusive ela tentou pegar uma faca e tentou se cortar. E aí a família de alguma forma conseguiu fazer com que ela tomasse um comprimido de risperidona de 1 miligrama. E aí ela se acalmou depois de uns 20 minutos, meia hora. Uma preocupação que eu tinha também é porque, assim, risperidona num paciente de 78 anos poderia provocar uma catesia. Será que é isso? Mas não, quando ela tomou aquele de 1 miligrama, ela ficou mais tranquila. Então, não foi a catecia. A questão é, no outro dia, dá no mesmo, porque ela não aceita tomar a medicação e a família tenta colocar em suco e parece que a coisa não funciona. E aí a possibilidade que a gente pensa numa medicação de longa duração e que fosse injetável. Aí vem o receio, né? Assim, injetável, quem tem mais acesso é um Aldol, mas um Aldol num paciente de 78 anos, para impregnar é a coisa mais fácil que tem. E aí você cria um problema, né? E aí a minha preocupação é essa, o paciente não aceita o tratamento. A gente tem esse desafio, essa complexidade do paciente. O tratamento aparentemente ele está correto, né? A gente não vê os resultados porque a gente não sabe se o meio, a maneira como ela está tomando, dissolvido, está surtindo o efeito ou está tendo uma quebra desse efeito, em que parte, né? Quantos por cento a gente perde aí nesse processo? E fica difícil de a gente tentar controlar a situação. E a família fica desesperada, né? Aí me procura e a gente também, eu também não sei muito o que fazer, porque fico com medo de fazer uma medicação injetável e ela impregnar, né? Mesmo pensando numa dose menor, mas esse é o desafio do paciente. Puxa, casão, cara. Isso, nossa, tem tanta coisa pra gente olhar aqui, muito legal. Que bacana você ter trazido. É, eu acredito que a gente possa aproveitar, vamos ver. É claro que a gente vai chegar até falar sobre essa questão dos medicamentos e tudo mais, e de diferentes estratégias, mas é muito rico aqui, pelo jeito, para a gente também explorar as possibilidades de raciocínio de diagnóstico. Então, se alguém com 78 anos de idade tem um comprometimento cognitivo, aqui aparecendo aparentemente no começo com um predomínio de disfunção de memória, né? Então, Isso. muitos gostam de falar sobre essa espécie de predomínio de um certo domínio cognitivo, alterado no caso, então seria um predomínio amnéstico. Então, um comprometimento cognitivo ou declínio cognitivo de predomínio amnéstico mais ou menos há um ano e que é progressivo. Então você descreveu muito Isso. bem essa linha do tempo, né, que é tão importante para a gente. O fato de ser progressivo faz a gente pensar como uma das possibilidades mais importantes, as doenças neurodegenerativas, e especialmente a doença de Alzheimer, que é a demência mais frequente no mundo, né? E que frequentemente se inicia de fato com um prejuízo de memória. Então, esse comprometimento cognitivo com predomínio amnéstico, ele é de fato muito comum como manifestação de doença de Alzheimer, embora não seja exclusivo dela. Então, existem outras doenças neurodegenerativas que podem aparecer como um comprometimento cognitivo de predomínio amnéstico, sim, e existem também doenças e situações clínicas que não são nem demências, é, podem aparecer com um comprometimento cognitivo de predomínio amnéstico, não são doenças neurodegenerativas, né? Então, por exemplo,
só para pensar aqui, eu vi ontem mesmo essa senhorinha com 80 anos mais ou menos, com comprometimento cognitivo de predomínio amnésico, só que muito lentamente progressivo, e ele tinha um tempo muito mais longo, que era de uns 5 anos, e ela não tinha uma perda funcional significativa. Ela estava um pouco mais lenta, mas não, ela continuava conseguindo fazer as coisas. O que, pelo jeito, claro, já é uma diferença muito grande com o caso que você trouxe, porque você já mostrou pra gente, o simples fato de ela não tomar, não aceitar os medicamentos, já sugere que ela tenha tido uma perda funcional, né? Mas só citando então Isso, a paciente que eu falei que eu via ontem, ela tem como etiologia, tudo indica, um transtorno do sono como causa do declínio dela. Então, em se tratando lá, a questão é uma apneia obstrutiva grave dela. Em se tratando daquilo, provavelmente ela vai voltar ali a ter uma memória é, adequada. Mas aqui a gente tem então essa perda funcional. E aí, pessoal, aproveitando o gancho aqui, quando a gente consegue definir já na história clínica que existe um comprometimento cognitivo, mesmo antes de saber se existe ou não alteração comportamental, porque nem sempre vai ter no início, e isso prejudica a funcionalidade, ou seja, a pessoa não tem mais a mesma capacidade de realizar tarefas de maneira autônoma em comparação com o que era antes, a gente pode afirmar que se trata de uma síndrome demencial. Beleza. exato. E aí, a gente, em geral, busca, claro, caracterizar a dificuldade cognitiva. Às vezes a gente usa, por exemplo, testes de triagem. Aí existem esses que são muito utilizados, como o Minimenta ou Moca, etc. Aqui no caso, como alguém que é agricultora aposentada, a gente pode intuir com chance de erro, mas talvez ela tenha uma escolaridade que não seja tão alta assim. É, Isso. Ela perfeito. ela tem no máximo o primeiro grau, Pronto, olha só. Então, uma escolaridade. fundamental. Perfeito, perfeito, ensino fundamental. E aí, nesses casos, pessoal, é legal a gente saber que é mais comum que o Mini-Mental seja é, suficiente para captar uma dificuldade, né? Ele tem esse efeito que, em geral, para escolaridades mais baixas, ele tende a ser suficientemente puxado, suficientemente difícil, vamos dizer assim, para alguém que está com alguma síndrome demencial já mostrar alterações. Mas vale a pena a gente saber também, que pode ser bem útil. Vamos supor que a paciente tivesse sido vista há algum tempo, muito no iniciozinho de qualquer dificuldade, quando era uma coisa muito pequena. E vamos supor que na hora de aplicar o minimento ela tivesse uma pontuação alta. Então, talvez a gente fosse querer, assim, temperar esse minimento com outros itens para ter mais chances de flagrar a alteração cognitiva. E aí, duas ferramentas muito bacanas e fáceis de aplicar, de aprender e de fazer, são úteis. O primeiro é o famoso teste do relógio, em que a gente pede para a pessoa desenhar um círculo que representa o mostrador de relógio, colocar os números do relógio nos lugares certos e marcar um certo horário. 2 horas e 45 minutos, 11 horas e 10 minutos, não tem problema, o que preferir. É um teste que aparentemente a gente olha e fala, ué, mas isso é simples, é só desenhar um relógio ali e colocar. Mas na verdade, na hora que a gente está fazendo aquilo ali só com papel e caneta, a gente precisa ter muitas funções cognitivas funcionando bem. E isso inclui as famosas funções executivas, que são um conjunto de fenômenos cognitivos que a gente consegue encadear. Então, as funções executivas eh, incluem a gente definir uma certa meta, um objetivo, por exemplo, desenhar o relógio lá do jeito que o médico falou para a gente desenhar, fazer um certo plano. Primeiro então eu vou fazer o círculo, depois eu vou colocar dos números. Eu não vou colocar só na doida, eu vou colocar o 12 em cima, o 6 embaixo, o 3 de um lado e o 9 do outro. Depois eu vou colocando os demais números. Essa é uma estratégia, por exemplo, né? Então, não é a única possível, mas é uma das que a gente vê com alguma frequência. E aí a pessoa então define essa estratégia e sai fazendo. Então tem a iniciativa de começar a fazer aquilo, de desenhar, de começar a fazer. Isso também é função executiva, a iniciativa. E à medida que vai desenhando, ela vai avaliando uma espécie de feedback para si mesma
Será que eu estou desenhando no lugar certo? Será que está meio para a direita, meio para cima, meio para baixo? Será que eu preciso fazer o próximo número um pouquinho mais distante? Então eu vou captando informação de feedback e vou corrigindo rumos de acordo com essa informação. Então tudo isso que eu descrevi, desde a confecção de uma meta, a definição de uma estratégia, a criação de uma estratégia, a escolha de uma estratégia, criação, escolha, a iniciativa, a iniciação do movimento, da função em si, a captação de feedback e a correção de rumos, e tudo isso mantendo em direção à conclusão da meta. Tudo isso é uma maneira de descrever as funções executivas. E ao longo da tarefa, eu posso ser visitado por pensamentos ou distrações internas ou externas. O ar continuado disparou, ou eu pensei que eu não paguei a conta, não sei das quantas hoje, mas isso não me impede de continuar na meta, na tarefa que eu estou fazendo. Então, essa capacidade de resistir às distrações internas e externas e manter a concentração, o foco naquela tarefa, isso também faz parte das chamadas funções executivas. Então, vocês veem quanto de coisa que tem que fazer para desenhar um relógio bem desenhado, suficientemente bem desenhado. A outra ferramenta que tempera bem o Minimental é a chamada fluência verbal. Então a gente pede, instrui a pessoa, né? Em geral, alguém que trabalha como agricultor é muito legal fazer uma fluência verbal usando categorias já. Então a gente vai dizer, por exemplo, olha, eu vou contar um minuto aqui no meu relógio e nesse minuto eu quero que a senhora fale para mim a maior quantidade de frutas que a senhora conseguir lembrar. Então vamos lá, quanto mais melhor, valendo, pá. E aí começa a cronometrar. E aí a pessoa começa a falar as frutas lá. Ah, maçã, laranja, não sei o que e tal e tal. E aí a gente costuma ver que, ah, em geral, esse ponto de corte não é absoluto de forma alguma. Mas em geral a gente tende a ver entre 8 e 12 palavras em um minuto como sendo o mais comum. É claro que quando a gente faz isso com alguém que tem uma escolaridade muito mais alta, a gente tende a ver uma quantidade maior de palavras quando a gente já dá categoria, tipo as frutas, né? Então tem uma outra versão da fluência verbal que é um pouquinho mais puxada, que é a fluência verbal baseada na letra. Então, em vez de ser por categoria ou semântica, ela vai ser baseada no som, no fonema. Então, é a fluência verbal fonêmica. Então, a gente vai dizer um comando parecido, mas não é exatamente igual. Ah, eu quero agora que a senhora me fale em um minuto a maior quantidade de palavras que conseguir, quanto mais melhor, que comecem com uma certa letra. Eu vou já dizer qual é a letra. Não vale nome próprio, não conta ponto se for nome próprio. Então, Brasília, Heitor, Volkswagen, não conta ponto. Qualquer palavra que não seja um nome próprio, de qualquer classe de palavra, pode contar ponto. E se forem palavras com o mesmo radical, tipo mochila, mochileiro, conta um ponto só. Então, tenta variar as palavras. Eu gosto de fazer esse comando mais extenso assim para já reduzir os perrengues, né? Porque às vezes, quando eu não falo isso, a pessoa acaba falando ferro, ferreiro, ferragem, ferrugem, aí eram quatro palavras, mas na verdade é um ponto só, né? E aí a gente você pode escolher qualquer letra para fazer isso, mas algumas das mais usadas são F de faca, A, S de sapo, mas não é obrigado a ser nenhuma delas. E aí, pá, conta durante um minuto. E de novo a gente tem uma, uma quantidade ali que vai ficar entre 8 e 12 mais ou menos também. Mas em geral é um pouco mais puxada. E aí, pessoal, vocês vão ver que muitas vezes a pessoa que pontuou bastante no Minimental já vai fraquejar um bocado nessa fluência verbal e no teste do relógio. E aí vocês vão pensar, talvez alguém esteja pensando, tá, ok, mas eu não expliquei uma coisa importante. A fluência verbal, ela também é, ao mesmo tempo, uma avaliação daquele repertório semântico que a pessoa tem, né? O repertório de palavras conhecidas que a pessoa tem, mas ela também é uma maneira de avaliar as funções executivas. Porque pensem comigo o seguinte: vamos supor que vocês recebessem esse comando para falar o quanto que conseguissem de palavras que comecem com uma certa letra. Nossa, você vai ter que parar para pensar e buscar nas suas gavetas internas. Então você define uma meta, define uma estratégia. Eu vou buscar nas minhas gavetas internas. Vamos ver. Primeiro eu vou com FA. Faca, farofa, famigerado. Aí vamos supor que acaba. Agora eu vou para FE. Ferro. E por aí, e assim vai, e assim por diante. Então, você também tem que fazer uma confecção de etapas e seguindo
pegar feedback de si mesmo, tipo, nossa, acabou meu repertório de FA. Vou ter que mudar agora a estratégia e ir para FE, depois para FI, e assim por diante. Então, vocês podem se perguntar, tá, beleza. Você então está falando que são testes de função executiva, mas a paciente tinha um declínio cognitivo que tem um predomínio amnéstico. E a memória não é a mesma coisa que as funções executivas. E aí eu vou dizer, é verdade, você tem razão, é muito legal você ter falado e pensado isso. A questão é que é mais ou menos assim, pessoal. O que aparece clinicamente na queixa, na história clínica, vai ser quase sempre, as pessoas vão dizer dificuldade de memória, que é isso mesmo que a gente, né, geralmente pensa, é isso que a gente geralmente vê também. É como se as funções executivas, elas pudessem ser afetadas, mas de um jeito que fica um pouco mais difícil de perceber, a não ser que você tenha tido um treinamento clínico. Então, isso pode aparecer na história também? Pode. Às vezes você pode ver a pessoa dizendo, ah, ela está mais ahn, indecisa, porque aquilo de escolher uma estratégia, iniciar e seguir nela também é função executiva. Uma maneira de a disfunção executiva aparecer é uma dificuldade de iniciar em algum caminho. Você fica perdido entre os caminhos e não inicia em um deles, não escolhe e não nega os outros, não afasta os outros e não vai naquele caminho só. Então, às vezes, isso aparece na história clínica também. Ou dificuldade para realizar tarefas com várias etapas. Embora isso também possa ter um componente de apraxia, mas é, muito provavelmente vai ter, com grande frequência, um componente de disfunção executiva também. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo, até agora? É que, às vezes, o que aparece clinicamente na queixa é uma queixa de memória, e ok, ela é válida, e vai aparecer uma amnésia anterógrada lá na avaliação, no minimento ou coisa parecida, mas muitas vezes vocês vão conseguir flagrar alguma alteração em outro domínio cognitivo, que não seja a memória ou da queixa principal que tiver aparecido, quando vocês aplicarem os testes. E isso pode ser muito útil para vocês pensarem na hipótese de diagnóstico também. Porque a gente provavelmente vai pensar aqui na doença de Alzheimer, ok, beleza. Mas e se não fosse Alzheimer? O que mais poderia ser, tal, né? E aí, terminando de costurar esse primeiro raciocínio, a doença de Alzheimer, mesmo quando aparece clinicamente na história como uma disfunção da memória, como queixas de memória, frequentemente já traz disfunção executiva captável, detectável na hora que se aplica os testes. Então, beleza. Moral da história. A gente ainda nem pediu nenhum exame e já está pensando aqui e esmiuçando como é o raciocínio clínico com a história clínica e com os testes cognitivos. Então, sempre que possível, é legal aplicar os testes, até porque eles também são uma das ferramentas para a gente acompanhar resultado de tratamento. Às vezes, para ajudar a definir se tira o medicamento, se troca o medicamento. Claro que hoje, aqui nesse caso, a gente vai ter um aspecto comportamental, que é o mais importante nesse momento e que é urgente. Mas eu estou só seguindo mesmo para a gente ir compondo essa forma de raciocínio. Beleza. Estamos diante de uma avaliação clínica que sugere uma síndrome demencial e a gente precisa fazer uma investigação complementar, de fato. A gente já mostrou é, alterações cognitivas na hora que aplicou o teste, beleza. A gente precisa, como uma espécie de feijão com arroz, de qualquer síndrome demencial, mesmo quando ela está muito típica clinicamente de uma doença de Alzheimer, por exemplo. Mesmo assim, pessoal, a gente precisa de uma neuroimagem e a gente precisa de exames laboratoriais, porque uma vez em cada muitas, vai haver alguma alteração nesses exames, seja neuroimagem, sejam os exames laboratoriais, que podem, nos obrigar a reconsiderar a hipótese de diagnóstico. Às vezes existe uma lesão, uma causa secundária para aquela síndrome demencial que não seja a doença neurodegenerativa que a gente pensou no começo. A neuroimagem pode ser tomografia, pode ser ressonância magnética. Se puder fazer qualquer uma das duas, a ressonância é melhor. Mas a gente sabe que nesse Brasilzão, muitas vezes a gente não consegue fazer ressonância, especialmente por questão de custo ou acesso mesmo, né? Às vezes em certos lugares tem que viajar não sei quanto para poder fazer ressonância, não é uma coisa necessariamente tão simples. Nosso ninja chegou! Seja bem-vindo! E aí, beleza? Beleza, cara, e você?
Tranquilo. Vou pegar aqui os casos, então, né? Esse caso aí, 78 anos de idade, beleza. Você Tranquilo. tá vendo a tela que tá aparecendo com as Excelente. Essa notações? página aqui você já leu todo? Que eu tô dividindo aí? Você tá vendo, né? Tô conseguindo ver. Você Não, eu já tava aqui falou toda a comentando parte? sobre o raciocínio. Não, isso aqui que eu anotei foi o caso que o Jax passou pra gente, e ele tá colocando o que tá angustiando bastante é que a paciente recusa o cuidado e não toma os medicamentos, né? A não ser a trazodona quando dizem que é para dor de barriga e tal. Mas então tá havendo essa agitação, essa agressividade, e parece que à noite também sai ao longo da noite, embora isso tenha diminuído um pouquinho com a trazodona, e a família não está conseguindo dar os medicamentos, né? A paciente recusa. Então isso é uma coisa que está angustiando bastante. E aí ele até pensou, pô, será que a gente faz um antipsicótico injetável de depósito? Mas aí a gente vai ver que tem talvez alguma maneira de tentar evitar isso aí. Ou não, a gente vai discutir, vai ser muito legal ver o que você acha também. Mas aí eu aproveitei e fui fazendo um pouquinho passo a passo e aproveitei para mostrar para o pessoal uma maneira de organizar ali o raciocínio do comprometimento cognitivo, pensando que nesse caso aqui, pelo jeito, é um de predomínio amnésico. Falei um pouquinho sobre a estruturação da história clínica dos testes cognitivos e estava falando sobre essa investigação complementar, que tem que ter a neuroimagem e os exames laboratoriais gerais, né? A gente não quer deixar passar, às vezes tem uma deficiência de B12, às vezes tem uma sífilis, um HIV, às vezes tem alguma outra coisa que pode imitar ou contribuir intensamente para o quadro. Então não nos enganemos, às vezes a diferença entre a gente conseguir controlar um comportamento desse, por exemplo, além de, é claro, ajustar os medicamentos mais psicotrópicos, às vezes corrigir uma anemia, enfim, essas coisas influenciam muito. Às vezes tem um hormônio tireoidiano desregulado e por aí vai, né? Professor Heitor? Professor Heitor? Uhum. É, Opa, dando continuidade sobre o caso, eu fiz justamente isso aí que você falou. Eu não parti para o Minimental porque, assim, eu percebi que, assim, cognitivamente ela está bastante comprometida e ela não ia nem conseguir fazer um Minimental da maneira como está lá na tabelinha, né? De perguntar o dia, a hora, a data do ano, que ano, aquela pergunta, aquelas palavras, né? Você fala três palavras para depois daqui a pouco ela repetir, nem aqui, nem ali, nem lá, fazer o relógio, fazer aquele desenho tipo losango, né? Porque é visível a memória dela bastante comprometida, porque, por exemplo, assim, anteontem ela disse assim, eu fui na casa dela, né? E aí disse que lá nem casa dela não era, ela estava falando com a filha dela que elas tinham que ir embora segunda-feira, sabe? Ou seja, bem comprometida, e aí o mini mental, a gente sabe, a nota seria baixíssima. Mas com relação ao perfeito, cara. rastreio das possibilidades, né, de fazer exames, aí eu solicitei tudo, né? O hemograma, a função renal, a função hepática, tireoidiana, as taxas metabólicas, vitamina B12, vitamina D, sorologias para HIV, sífilis, tudo normal, nenhuma alteração, nada, zero, zero. E eu pedi também, inclusive, eletrocardiograma e também uma tomografia. Eu poupei a ressonância porque, assim, como ela é agitada, passar quase uma hora ali para fazer uma ressonância não dá muito certo. Aí a gente pensa numa tomografia. E aí, infelizmente, esses últimos dois ela não consegue fazer justamente pelo grau de agitação, que a família não consegue tirar ela do carro para fazer o exame por conta dessa agitação. Ela não consegue. E aí só fiz exames laboratoriais, né? De sangue, inclusive de urina também, tudo completamente tudo normal, tanto taxa metabólica com função hepática, tiroidiana, renal e as vitaminas B12, né, que é importante, que pode ser um falso.
Você pode pensar que é uma demência e, na verdade, a vitamina B12 está alterada, a função tireoidiana, mas estava tudo adequado. Só faltou mesmo, de fato, o exame de imagem por impossibilidade, justamente porque ela não para quieta. Pessoal, tá escutando? Será que foi o Heitor que caiu? Minha internet caiu aqui, aí eu vim para a do celular. Desculpa aí, pessoal. Eu estava ouvindo que o Jack estava contando que tinha feito toda a investigação e que estava tudo normal na parte laboratorial e que existia uma dificuldade grande para. Tinha havido O jeito caiu de novo, né? O Zoom resolveu reiniciar. Então, eu cheguei a ouvir o Jacques contando que realmente era difícil aplicar os testes, o que faz sentido num quadro mais avançado, né? Porque já que apareceram as alterações comportamentais, a gente pode supor que o quadro é mais avançado. Então, consigo imaginar, sim, essa dificuldade, e também acontece muito comigo, é, que os exames laboratoriais estavam normais, e a imagem ainda não pôde ser feita porque esse manejo estava difícil. E é algo que também acontece bastante. Às vezes a gente tem que fazer assim que dá. Nem sempre dá no comecinho, né? Aí voltei a compartilhar. Tá me ouvindo aí? Tá bom o áudio aí? Yoho. Aqui tá tranquilo. Ah, beleza. Queria Tá. entender melhor em relação a esse caso. Tá falando aqui que chegou a ficar agressivo e tentou se cortar com faca. Isso aí tá bem definido que ela quis realmente se machucar, teve pensamento suicida, estava triste. Tem ainda esse sentimento? Porque é estranho uma pessoa que tem uma demência nessa fase a ponto de ser avançado, assim, né? Querer fazer o tentativa de autoextermínio. Então, queria entender melhor o que que seria essa tentativa de pegar a faca e se cortar, se ela fez isso realmente demonstrando algum tipo de tristeza e ela demonstra sofrimento, né? Se ela realmente tem algum aspecto. Por que que eu tô falando assim, né? Porque se a gente pensar somente em relação ao Alzheimer, né? Pensando na hipótese diagnóstica de Alzheimer mesmo, normalmente o Alzheimer, quando entra numa fase moderada para fase grave, a pessoa tem literalmente uma cognição de uma criança ou uma cognição de um bebê, né? A gente é um bebê, depois torna-se uma criança, depois torna um adolescente, depois torna um adulto. No Alzheimer acaba fazendo esse processo inverso, né? O adulto torna-se um adolescente, quer fazer tudo sozinho, não dá conta e fica com raiva de quem quer ajudar. Esse é é o início da demência, né? No meio, ela começa a ficar realmente mais agitada, uma criança mesmo, onde você
começa a chamar mais atenção, faz birras, literalmente, né? Tem muitas pessoas que trazem o paciente dizendo que começou a ter problemas psiquiátricos, mas na realidade não é exatamente choro de tristeza, é um choro de raiva, choro de birra que nem uma criança. E depois começa a ficar um bebê mesmo, né? Que começa a não conseguir falar direito, não consegue nem caminhar direito, faz xixi na fralda, literalmente. Aí torna-se um bebê, literalmente, que a gente chama isso aí de uma fase grave da demência. Nessa fase de uma criança ao bebê, normalmente essas crianças não têm um pensamento suicida, né? Então é difícil de acontecer esse tipo de automutilação em Alzheimer mesmo, né, numa fase moderada para grave. Por isso que eu queria saber exatamente o que que foi esse tentou se cortar com faca, mas se acalmou com risperidona, né? Porque aí a gente teria que pensar em outros tipos de demência não Alzheimer, né? Como é o caso, por exemplo, de demência vascular. As demências vasculares, no geral, prevalecem ainda o autorreconhecimento do problema. Então a pessoa sabe que está ficando demente, fica triste por causa disso, costuma ter, né, sintomatologias mais psiquiátricas em demências vasculares ou demência de Lewy ou outros tipos. Não é muito comum isso acontecer em demência de Alzheimer puro, né? Então por isso que eu gostaria de saber. Consegue me explicar melhor em relação a esse tentou se cortar com faca? É, foi um episódio, isso foi anteontem, e não é recorrente. Aconteceu. Disse que ela estava chorando muito, como se estivesse bastante angustiada, e que disseram que quando viu ela estava com a faca, aí tomaram dela, sabe? Mas ela estava chorando bastante. Ela não tem consciência do que ela está passando. É uma confusão, né? Tanto é que depois que ela melhorou, que eu vi ela que ela tinha tomado risperidona, ela eu fiz algumas perguntas para ela se ela estava sentindo alguma coisa. Não, estou sentindo bem, não estou sentindo nada. E eu falei assim, a senhora tem um problema. Como se eu fosse medir a pressão dela. Se a senhora precisa tomar o remédio para pressão. Tentando dialogar de uma forma para convencê-la a tomar a medicação, sabe? Ela disse, não, eu tomo um remédio, mas é assim, às vezes. Mas ela não demonstrava naquela conversa depois da melhora com a Espiridona que ela tinha passado por um momento de agitação, né? Eu falei assim, me disseram que a senhora estava chorando algum tempo atrás. Não, não choro não, faz tempo que eu chorei, sabe? Desse jeito, né? Não Então a fala dela está reconhecendo o preservada, desespero. ela consegue comunicar bem direitinho do jeito que você está falando Isso, aí, né, Jax? fala, fala. E em Mas relação à fralda, ela está continente ou não, está incontinente? não, ela não perde urina, não. Não tá usando fralda, não. Entendi. Então daí a gente tem que pensar na possibilidade dessa pessoa ainda estar na fase leve para moderada, né? Embora tenha Interessante, dificuldade cara. intenso de fazer o mini mental, e aí a gente começa a pensar realmente num foco psiquiátrico bem maior. Porque se a pessoa não consegue fazer o mini mental, sendo que ainda está numa fase relativamente leve, onde você consegue comunicar direitinho, né? Ela tem o auto reconhecimento do problema e ainda por cima não quer fazer o tratamento, ou seja, é típico de adolescente, né? Que acha que consegue fazer tudo sozinho e não dá conta e ainda por cima fica com raiva de quem quer ajudar. Então, daí a gente está aí de uma característica mais para uma pessoa de leve a moderada, que tem uma característica aí flutuante, né? Suicídio, um adolescente tenta suicídio. É diferente de uma criança que não tentaria um suicídio. Então, a gente está diante de um pensamento talvez mais perto de um adolescente do que de uma criança. Então, ainda a gente classifica essa pessoa, incrível que pareça, como sendo uma demência mais para uma fase leve do que uma fase moderada para grave. E isso Ô, chama professor, bastante atenção, né? Se ela não faz mini-mental, é porque ela não quer fazer mini-mental. Não é nem questão de não conseguir fazer mini-mental. Você consegue comunicar esse ponto que você está falando, né? Provavelmente ela conseguiria, por exemplo, fazer o fecha os olhos ou fazer outros tipos, né? O desenho mesmo, teoricamente, com esse nível de cognição, conseguiria fazer. Mas pessoas depressivas, pessoas que têm um surto psicótico, pessoas esquizofrênicas, simplesmente fala que não dá conta. Na realidade, não é que não dá conta, simplesmente não quer fazer e fala que não sei, não sei, né?
Um paciente, por exemplo, com demência de Alzheimer, ela tenta até o último instante, né? Ela não fala que não sei. Ela tenta fazer, erra várias vezes e não consegue fazer. Já uma pessoa com transtornos psiquiátricos, quando você tenta fazer o minimento, a primeira coisa que a pessoa fala de cara é não sei. Se a pessoa fala no instante, rapidão, não sei, a gente tem que pensar que esse paciente é mais psiquiátrico do que demente, propriamente dito. Talvez a gente É, possa ver como foi a experiência na hora de aplicar lá, já que você comentou alguma coisa antes da minha rede cair naquela hora, que tinha a ver com ela achar que estava em outro local, parecia meio desorientada no espaço, como é que era isso mesmo? exatamente. Pelo fato dela ser desorientada, ela não reconhece nem que ela está em casa. Ela diz que a casa dela é outra, sabe? E ela fala assim, eu moro na cidade X, e ela já está na cidade X, entende? Para você ver o nível de comprometimento. E ela não reconhece que ela está doente. Quando eu falo com ela, assim, "Ah, a senhora está passando por um problema, a senhora estava chorando quase agora." Eu disse, não, não estava chorando, não. E foi poucas horas, sabe? Ela não reconhece. Não reconhece. Ela não foi simplesmente uma birra, uma contrariedade, não, sabe? Ela, de fato, ela não, a memória dela não estava captando coisas de horas. Ela estava Uhum. passando por um sofrimento, uma angústia, chorando e não lembrava depois do espelho. Perfeito. Aqui em relação à nosognosia, que o Heitor colocou como sendo questionável, assim, eu achei até interessante ele colocar questionável, é justamente por causa que um adolescente, por exemplo, fala que não tem problema, né? Então, aí a pessoa falar que não tem problema não necessariamente significa que ela não tenha noção do seu problema, né? E assim como falar que entende que está tendo perda de memória também não necessariamente significa que tenha o reconhecimento do problema, tá? Porque às vezes a pessoa só está repetindo o que o familiar fala. Por exemplo, numa fase moderada da demência, é uma criança, então repete o que o adulto fala. Então, daí, se a pessoa falar, não, eu tô com perda de memória, mas a pessoa tá feliz. É clássico de pessoas que têm anosognosia e fala que tem perda de memória. Na realidade, é uma pessoa, né? A perda de memória mesmo, o esquecimento, é uma dádiva que Deus nos deu para a gente não ficar surtado, né? A grande verdade é que a gente esquece, Deus fez com que a gente esquecesse justamente para a gente não ficar depressivo, não ficar ansioso, não ficar tendo esses problemas psiquiátricos, a gente esquece coisas ruins. Se você lembrasse de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, com certeza você teria algum tipo de problemas psiquiátricos, né? Então, daí, a pessoa que de fato é esquecida mesmo, né, costuma ser uma pessoa extremamente feliz, até mesmo que vai perder a memória de coisas ruins que aconteceram. Aqui não parece ser uma pessoa que perdeu de fato, né, assim, a memória ruim da vida. Tanto é que tem esses momentos de tristeza, choros, né? Claro que isso pode acontecer por motivo da flutuação. Tem pessoas, por exemplo, que têm momentos de flutuação, lembra de todos, tudo, né? Então, um momento bom da memória, que é o caso, por exemplo, de uma demência vascular. A demência vascular tem muita flutuação, né? Então, a pessoa cai em si, tem a nosognosia, né, tem o reconhecimento do seu problema e começa a chorar. Aí depois cai e piora em relação à demência e não tem mais reconhecimento e fica feliz. Até você parece um paciente com transtorno bipolar, porque vai ter momentos de felicidades e momentos de tristezas muito bem separadas, que é justamente quando você fica uma criança, depois quando ela torna um adolescente e fica flutuando entre adolescência e criança. Então, a gente não sabe até que ponto essa pessoa está flutuando e está tendo a nasognosia e os momentos que realmente cai na real e começa a ter tristeza, né? Isso é um dos pontos que a gente tem que considerar. Às vezes a pessoa tá tendo até flutuação em relação ao reconhecimento do próprio problema em relação à demência do paciente. Ou simplesmente a pessoa está querendo, né, esconder o seu problema. Está falando que não tem problema justamente para ter a independência e ter autonomia. Em relação a esse processo de que não está reconhecendo o local, na realidade é uma das primeiras coisas que a gente perde do ponto de vista da memória, né? A parte parietal do nosso cérebro que a gente faz com que tenha uma noção em relação ao tempo e espaço. E não é à toa que quando a gente tem aquele anamnese, a gente coloca aquele lote, né? Lúcido e orientado em tempo e espaço. É a única coisa que o clínico sabe fazer do ponto de vista de orientação é justamente que é uma das primeiras áreas que a gente perde. E acaba que é famoso o fenômeno aí de entardecer, que no final da tarde o paciente começa a falar: Ah, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa, sendo que está dentro de casa. Então isso acontece inclusive
na fase leve da demência, tá? Isso acontece porque ela não tem o reconhecimento do local. Imagine você, de repente, né, acordar em um ambiente que você não reconhece que é o seu local. Você perde a memória mesmo do local, né, em relação ao tempo e espaço. Perdeu a memória do espaço. Quando você abre o olho, de repente você está num mundo totalmente diferente do que você reconhece. Isso dá realmente um pânico, né? É só você imaginar isso acontecendo mesmo na sua vida. Fecha, abre o olho e de repente você está num local que você não reconhece que é a sua casa. Você vai surtar, né? Isso acontece e a pessoa começa a ficar agitada. Então, continua, né, me parecendo ser ou uma pessoa que ainda está na fase leve para atendendo a moderado, ou simplesmente é um paciente que tem algum surto psicótico, do ponto de vista psiquiátrico, que está querendo esconder, né, os problemas de memória que o paciente tem. Lembrando que os pacientes psiquiátricos, no geral, vão ter demência, tá? É uma das, como que fala? Fatores prévios mesmo, né? Quando a gente tem, por exemplo, transtorno bipolar ou depressão, qualquer uma dessas aí, você desgasta o seu cérebro mais rápido do que uma média da população. Isso já tem até alguns estudos aí, tem até estudo do Lancet falando que são três causas mais comuns de demência, né, que sejam reversíveis, e no terceiro colocado está a depressão, que é justamente quando você tá triste, acaba que você começa a acumular sujeira no cérebro, né? A demência, no final das contas, é acúmulo de sujeira no cérebro. A proteína beta-amiloide, proteína tal, corpúsculo de Levy, todos esses aí são sujeiras proteicas acumulando dentro do cérebro. Se você desgasta o seu cérebro, seja por motivo de transtorno bipolar, esquizofrenia ou depressão, você começa a ter demência. E essas pessoas que têm transtornos psicóticos na fase inicial, né, têm essa característica onde floresce bastante a parte psiquiátrica, né, do paciente e aparenta ser uma demência muito mais grave do que de fato o paciente é, justamente por causa que mistura a parte psiquiátrica com parte neurológica propriamente dita. Aqui está realmente um limbo entre psiquiatria e neurologia, né? Onde você vai ter uma Existem, dificuldade mesmo de diferenciar, e isso faz com que o uso da memantina talvez não seja tão adequado, que é na fase moderada que a gente utiliza a memantina, né? Você sabe me dizer se ele é extremamente repetitivo, ele tem algum delírio de roubo, delírio de ciúmes, e fica repetindo aquilo lá, fala que ó, alguém roubou e não consegue mudar de assunto e fica repetindo aquilo lá o tempo inteiro? não tem nada que fique repetindo o repertório, sabe? Ela, quando eu vejo ela nem aparenta ter nada, sabe? A gente só percebe assim memória. Por exemplo, ela tem uma bisneta, tem 9 anos, e quando eu fui ver ela estava preocupada porque não estava vendo essa menina. E ela dizendo que essa menina não tem nem 3 anos, né? E ela tem 9. E com quem ela saiu, né? Que a filha dela era responsável por isso, sabe? Culpando a filha dela, mas não tem nada assim que fique repe- o assunto repetitivo, sabe? Não tem isso. Entende? Estou falando isso porque a fase moderada da demência é característico a repetição das coisas, né? A pessoa fica extremamente repetitivo. Isso acontece por motivo de aumento glutaminérgico no cérebro. Quando a gente diminui a acetilcolina aí na fase leve, né? Na primeira fase, na realidade, a gente diminui bastante a acetilcolina, e a acetilcolina está muito mais associado a reconhecimento do local, reconhecimento visoespacial, fala do paciente, né? Reconhecimento facial das pessoas. Porque a acetilcolina basicamente é um hormônio de você ficar comendo e dormindo, né? A acetilcolina é do nervo vago, né? O nervo vago é justamente a gente ativa na hora de dormir e comer. E esses momentos de comer e dormir, do ponto de vista cerebral, o que a gente mais precisa nos momentos de refeições, no momento de dormitório, é justamente você ter a capacidade de comunicar com a sua família para dizer o que que aconteceu durante a caça, durante a colheita que você teve, né? Isso pensando lá na antiguidade e reconhecer que você está junto com as pessoas da família e você está num ambiente familiar para justamente você não estar numa tribo inimigo, ter risco de ser atacado, alguma coisa assim. Então, o nosso cérebro desenvolvido, né, é justamente a acetilcolina, é do momento de nervo vago onde você está comendo ou dormindo, que é o momento que você está mais conversando e mais lidando com o rosto da pessoa e o ambiente.
Então, a acetilcolina foi feito para a gente reconhecer o ambiente, reconhecer o rosto da pessoa e também ter o desenvolvimento da fala. Isso é a primeira parte que a gente vai perdendo na demência leve. Depois dessa parte que a gente perde a acetilcolina, o nosso cérebro tenta ver que tem pouco estímulo cerebral com acetilcolina e tenta utilizar outro estímulo no nosso cérebro. Aí, como que tem muito pouco acetilcolina, começa a produzir pra caramba o glutamato, né? A glutamina cerebral. E esse efeito glutaminérgico, a glutamina serve para você ser repetitivo mesmo. Na criança, a gente é extremamente repetitivo e, inclusive, a gente torna-se até obsessivo. Você vê que a criança repete um filme 1000 vezes. Quando começa a falar de um assunto, ela repete 1000 vezes. Isso também foi feito propositalmente por Deus, justamente para a gente ser repetitivo. E quanto mais você é repetitivo, você aprende mais, né? A gente perde essa repetitividade, a gente perde essa glutamina cerebral que as crianças têm e a gente acaba não fica tão fácil da gente aprender as coisas, né? Literalmente a gente emburrece. Você vê que a criança parece uma esponja, mas na realidade não é que a criança é uma esponja de aprendizado, é porque a pessoa tem glutamina no cérebro tanto a ponto de não estar nem aí de repetir 1000 vezes a mesma coisa. A gente, se a gente conseguisse repetir 1000 vezes que nem criança faz, estaríamos muito mais inteligentes, né, nesse aspecto. Então, quando a gente entra na demência fase moderada, diferente de uma criança que repete 1000 vezes e aprende, infelizmente esse paciente não vai aprender mais. Daí a gente utiliza a memantina. A memantina serve para diminuir a glutamina no cérebro. E quando a gente diminui a glutamina no cérebro, essa pessoa para de ser repetitivo, para de ser obsessivo. Até a memantina já é um tratamento off-label para transtorno obsessivo compulsivo. O que é transtorno obsessivo compulsivo? Obsessão é você ficar pensando na mesma coisa o tempo inteiro e não consegue retirar isso da cabeça. E a compulsão é você ter que fazer algum ato para tentar aliviar aquele pensamento repetitivo da sua cabeça, tá? Então, perceba que toda criança tem quase uma obsessão e uma compulsão, né? Fica pensando na sua cabeça que tem que assistir aquele cinema e acaba tendo que assistir aquele cinema de uma forma compulsiva, tá? Então, isso acontece por excesso de glutamato no cérebro e a gente diminui esse efeito glutaminérgico com a memantina. Perceba que este paciente não é um paciente repetitivo. Então, se não é um paciente repetitivo, talvez esse paciente não esteja nessa fase moderada a ponto de necessitar de uma memantina. A gente também diminui o glutamato cerebral, a glutamina cerebral, porque na fase moderada, como que a glutamina está tão alto, esse estímulo cerebral começa a queimar neurônio. Então, para a gente diminuir essa queima de neurônio, também a gente utiliza a memantina. Esse paciente aparentemente tem diminuição da acetilcolina a ponto de você não reconhecer o ambiente, mas ainda não tem o excesso de produção de glutamina a ponto de você tornar-se repetitivo, tornar-se obcecado por alguma coisa. Outra obsessão que muito acontece, por exemplo, é a brincadeira das crianças de ficar falando que fulano me roubou. Você vê numa classe de uma criança, você vê que as crianças ficam falando que o fulano de tal roubou, né? Essas coisas assim, e fica aquilo obcecado e falando um bocado de vezes e chega a ser até um bullying, né? Dentro de uma escola. Isso também acontece quando você tem numa fase moderada da demência. Na fase moderada da demência, a pessoa começa a ter delírio de roubo, delírio de ciúme, fica aquilo martelando na cabeça o tempo inteiro e não consegue mudar. Uma pessoa que tem, de fato, problema de memória, teoricamente, se você só tiver problema de memória, você mudaria de assunto, né? Você falaria assim: ah, o que que eu comi hoje mesmo? Aonde que eu fui mesmo? O que que eu fiz, né? E alguém me roubou? Então fica mudando de assunto com esquecimentos. Não é isso que acontece numa demência de Alzheimer. A pessoa fica falando a mesma coisa. Eu comi, eu comi, eu comi, eu comi. Repete 1000 vezes a mesma coisa. Assim como o esquecimento, por exemplo, se você começa a ter delírio de roubo, vai falar, fulano de tal me roubou, fulano de tal me roubou, e fica repetindo isso 1000 vezes, isso atrapalha a vida cotidiana. Por isso que a gente utiliza a memantina até para parar de atrapalhar a vida cotidiana por essa repetição. Não aparenta ser o caso. Daí a gente ficaria na dúvida se essa memantina seja uma opção interessante, né? E talvez uma opção seria em relação à donepezila, a dose, né? Ou se a pessoa não toma donepezila, seria uma opção também a gente pensar em rivastigmina PET. Cola nas costas, fala que tem algum machucado que vai colocar só um curativo e a pessoa não precisa de mastigar nem engolir aquela parada, né? Então, você pode dizer que é só um curativo e colocar nas costas do paciente, e o paciente começaria a ter pelo menos esse fenômeno de entardecer, onde a pessoa começa a falar que essa não é minha casa, eu quero voltar para casa. Existem duas formas de contornar. Uma forma de contornar é simplesmente você ter um jogo de cintura, sai com o paciente, dá uma volta fora da casa e volta para sua casa, né? E fala que voltou para casa, porque a pessoa realmente não está
entendendo que é a sua casa. Às vezes, nesse inteirinho de voltar para casa, ela entende que aquilo é a sua casa e alivia. Inclusive, você deve, nesses momentos, mostrar objetos que aquele paciente ainda lembra, porque o que está acontecendo é que a pessoa está sentindo muito é, isolado, né? Não consegue entender que aquele é o seu ambiente. Então, se você mostrar alguma coisa que a pessoa ainda lembra, como álbum, normalmente as coisas mais antigas a pessoa mais lembra, né? Então, pega álbum, pega coisas mais antigas, e isso faz com que a pessoa acalme, e quando você faz esse retorno para casa, as pessoas costumam aceitar, não querendo, não falando que quer voltar para casa de novo. E outra, do ponto de vista medicamentoso, é aumentar a acetilcolina no cérebro. E desse acetilcolina no cérebro, né? Ou você utiliza donepezila, ou você utiliza rivastigmina, ou você utiliza galantamina. Dentro desse aí, o único que existe de uma forma que você não precisa de colocar pela boca é o Excelon PET e a Vivência PET, né? Que tá aí a rivastigmina em adesivo, às vezes colocando na costa onde a pessoa não consegue arrancar, né? Lá no meio da costa mesmo, no ponto de não conseguir arrancar, seria uma forma dela funcionar para pelo menos não ficar agitado. É isso mesmo. Né? O Heitor tá mostrando aí a dificuldade mesmo de pegar, né? Aí talvez a agitação desse paciente melhore um pouco, né? É, Uma coisa que eu estava Agora, querendo perguntar é, será que a gente tem dados de história patológica pregressa apontando para risco cerebrovascular? Estou aqui pensando nessa questão também de componente vascular que pode estar misturado aí também. Hipertensão, diabetes, como é que é isso? Assim, usa medicamentos? Ela não tem nenhuma comorbidade. Já verifiquei, né, pelos exames laboratoriais, as taxas metabólicas dela totalmente normais. Pressão arterial Perfeito, normal, 11/6, 11/7. Não tem histórico também. É, nada. maravilha. Não tomar nenhuma medicação. Começou a tomar agora. Beleza. Vê só, com relação à questão de repetição, eu acho que ela estava tendo agora. E aí eu passei o Memantina justamente por conta disso. E aí parece que ele parou. Mas lá há 6 meses ela tinha uma coisa assim de ficar perguntando sobre o dinheiro dela. Cadê o dinheiro dela? Que o pessoal tomou. E ela não vê esse dinheiro. Estão comendo o dinheiro dela, sabe? Eu me lembro dessa história. E aí passou. Não está tendo mais. então talvez melhorou por causa da memantina mesmo, né? Aí já é uma coisa boa. Verdade. Muito bem. Então, a gente tem essa situação atual de um desafio pelo fato de ela recusar o uso dos medicamentos. Quando ela recusa, ela chega a dizer alguma coisa do tipo: vocês querem me envenenar, por isso eu não vou tomar, ou algo nesse sentido? Nessa parte aí eu não sei. Eu sei que tentam convencer ela dizendo que é uma vitamina, que é um remédio X, Y. Não Uhum, chegou a entrar no assunto para que serve. Ela já está ali agitada e não aceita. entendi. A É, memantina tem gotas, né? Então, uma das formas da gente resolver em relação à memantina é gota. O Excelon boa. PET, né, nas costas dá pra colocar. A gota a gente consegue misturar em um bocado de coisa aí, né? Inclusive até em arroz com feijão dá pra misturar. Outro que pode ter em gotas, eu estava aqui pensando, é a própria risperidona tem uma versão líquida, né? Não é exatamente gota, mas tem a seringuinha para colocar, porque talvez nesse primeiro momento seja difícil evitar de usar algum antipsicótico, pelo menos no primeiro momento. O que que você acha em relação a isso, Rô? Sim, uma das opções é realmente utilizar em gota, né? Ou em líquido. Ou no caso do risperidona, tem o xarope de 1 ml por 1 mg por ml. Então daria para utilizar mesmo a formulação de xarope. Inclusive, é o único que teria de formulação de xarope seria a risperidona e o aripiprazol, né? Do ponto de vista da demência, se realmente essas alterações for somente por motivos de demência,
O único que foi liberado pela FDA, né, norte-americano, em relação ao tratamento de alterações comportamentais, sobretudo dessa parte mais de agressividade, é o uso do Bexpiprazole. O problema é que o Bexpiprazole, né, o rechute, é caro pra caramba. E 800 contos aí só para você fazer o tratamento com o Bexpiprazole. Então, no lugar do Bexpiprazole, a gente utiliza o Aripiprazole. Por que, né, que ela seria uma opção interessante, a Aripiprazole seria uma opção mais interessante do que o uso, né, de quetiapina ou olanzapina, né, por exemplo. A quetiapina, olanzapina, clozapina, os que terminam em pina, normalmente são, né, medicamentos os antipsicóticos, né, que terminam em pina, são medicamentos que atuam também sobre receptores anticolinérgicos, né? Então, se ela é anticolinérgica, vai fazer o efeito contrário de uma donepezila, rivastigmina e galantamina. Por isso que a gente tende a evitar, né, o uso desses três medicamentos, quetiapina, olanzapina e clozapina, para os pacientes que têm uma demência que a gente queira realmente proteger do ponto de vista da demência. Claro que a pessoa está numa demência muito avançada, que não vai fazer muita diferença aí, né, não vai perder muita qualidade de vida se piorar um pouquinho da demência, ou se a pessoa está muito agitada, que a gente precisa de sedar mesmo, né? As pinas, no geral, dá muita sonolência, então a gente conseguiria sedar melhor. Né? A gente tem que sempre ver o risco-benefício. Às vezes a pessoa está tão agressiva a ponto de querer matar alguém, a gente tem que sedar essa pessoa. Daí a gente muitas vezes vai precisar de realmente lançar a mão das pinas. Isso acontece. Mas, do ponto de vista de demência, as pinas não são tão legais assim. E do ponto de vista de parkinsonismo, os donas não são legais, né? Então, a risperidona dentro dos atípicos são os que mais travam o corpo. Esse travar o corpo pode ser até benéfico em momentos de pronto-socorro, né? A gente está falando de urgência, emergência, onde você tem que de fato travar o corpo para o paciente não tentar esfaquear alguém, né? Você não tentar retirar a sonda, essas coisas assim. Você faz o efeito extrapiramidal de propósito. Então, se você quiser fazer efeito extrapiramidal de propósito, a gente até utiliza o DOL mesmo, né? Para a pessoa travar o corpo mesmo e a pessoa não querer arrancar a sonda, né? Seria uma das estratégias. Em vez de utilizar a risperidona, a gente utiliza o DOL mesmo e trava o corpo de propósito. Tá? Mas entre os atípicos, a risperidona é o que mais trava o corpo. É o que é mais parecido na realidade com a Aldol, né? Tem até alguns estudos falando que se você utilizar 4 miligramas para cima, a risperidona trava tanto quanto a Aldol, né? Até 3 miligramas, normalmente ela trava menos, mas de 4 miligramas para cima, lembrando que a dose máxima da risperidona aí é 8, 12 miligramas, né? Mas quando você passa aí da metade dos 4 miligramas, você já tem um efeito muito parecido com a Aldol e acaba travando o corpo. Por isso que normalmente os geriatras não gostam de utilizar muito a risperidona, porque trava demais o corpo. Em pacientes com demência, a gente acaba desistindo um pouquinho da quetiapina, olanzapina, clozapina, e fica mais nos piprazóis, que é o Bexpiprazole e Aripiprazole. O Bexpiprazole e Aripiprazole também tem o ganho que ela não aumenta o colesterol, né? E a gente sabe que não é só para demência vascular, mas até demência de Alzheimer, a diabetes, a pressão e o colesterol estão associados à piora, né? E a gente sabe que esses medicamentos que engordam demais, que a quetiapina, clozapina, olanzapina, são medicamentos que alteram muito a taxa metabólica, né? E fazem com que engorde, aumente o colesterol. Esses medicamentos também a gente normalmente evita um pouquinho. Claro que é evitar um pouquinho, como eu disse, né? A gente tem que ver o risco-benefício. Às vezes são pessoas que já estão caquéticos, que precisam de aumentar, né, o peso, ou a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, a gente utiliza como sedativo mesmo. Por mais que ela tenha um efeito anticolinérgico, né? A gente taca ali uma donepezila em dose alta e coloca também antipsicótico, né, nessa classe para tentar sedar o paciente. Mas se não for, né, tentativa de uma sedação completa e você quer que a pessoa mantenha útil, né, assim, independente e autônomo, se a sua tentativa é independência e autonomia, oferecer o máximo possível de independência e autonomia para o paciente, a ideia é a gente utilizar, por exemplo, o aripiprazol em gotas. Existe arpejo em gotas, né, assim como existe o aripiprazol em xarope. Tá, então seria uma das opções interessantes de você utilizar. Agora, se você está querendo fazer uma contenção química, aí a contenção química seria interessante a risperidona ou a Aldol mesmo, né? Em gotas ou líquido, que aí você consegue fazer uma contenção química. A ideia da contenção química é justamente travar o corpo, né? Para você não precisar de amarrar o paciente. Né? Tem pessoas que precisam de ser amarrados na cama. Se você tem pessoa que precisa ser amarrado na cama, é melhor você utilizar o Aldol e travar o corpo do paciente mesmo, em vez de você amarrar com o laço você amarra com o remédio. Seria isso a ideia
do tratamento, ou se você quiser que fique dormindo o dia inteiro para não dar trabalho para o familiar, aí sim pensaria no olanzapina, né, clozapina, esse tipo de medicamento, só que nem quetiapina, nem olanzapina, nem clozapina existe em líquido. Então, para pessoa, se você quiser, né, oferecer escondido, não dá muito certo, infelizmente. Professor, eu pensei na possibilidade de fazer um risperidona líquido, mas eu pensei assim, se ela não aceitar como xarope, e se você colocar no suco ou numa vitamina, eu acho, que eu não conheço, né? Será que o sabor não fica pior do que o comprimido dissolvido? Sim, o sabor na maioria desses medicamentos ela tem sabor, mas claro, né, a quantidade que você utiliza é muito pouco para a quantidade de comida que você utiliza. Então tem várias comidas que têm sabor tão forte que normalmente a pessoa não sente muita diferença. E ainda mais esses pacientes que estão tendo em surto ou pacientes que estão tendo demência, às vezes você não tem um paladar já tão aguçado assim como a gente teria. Tá certo? Mas de fato mudaria o sabor mesmo da comida. Só que aí, como que a quantidade de líquido que você utiliza, o ariprazol mesmo é 5 a 10 ml, né? 5 a 10 ml, aquele copinho de xarope é muito pouco para a quantidade que você vai bater de suco, essas coisas assim. Outra coisa, o risperidona, apesar dele ter esse bloqueio, né? E o paciente ter uma impregnação, assim como no Aldol, o risperidona um pouco menos, é, ele também ele serve também para reduzir a impulsividade, né? Uma agitação. O aripiprazol eu vejo ele mais também como um ativador. Então, eu fico com um certo receio de mexer com aripiprazol com um paciente idoso, porque ele pode ficar até mais agitado, sabe? Se isso é um Sim. preconceito meu, mas eu tenho esse cuidado, sabe? E às O vezes entrar numa aripiprazol, cadeia né? muito mais. É. Tanto a lurazidona quanto o aripiprazol são dois medicamentos que têm o risco maior de ter acatesia, né? A taxa de acatesia chega aí de 10 a 15%. Então, se a gente for ver, né, um a cada 10 pacientes começam a fazer o efeito inverso. A pessoa começa a ficar mais agitada. A acatesia é isso, né? A pessoa não consegue nem ficar sentado direito. Então, são dos medicamentos mais fáceis de causar acatesia e por isso que a gente coloca uma dose baixa, vai começando com uma dose pequena, né? Ainda mais um paciente que seja demente, com 78 anos de idade, muitas vezes esses pacientes são frágeis. E por ser paciente frágil, são pessoas que normalmente não conseguem depurar direito os medicamentos dentro do corpo através do fígado e rim, e nem tem a albumina suficiente para grudar no medicamento, porque no nosso corpo faz dessa forma, né? A gente rejeita o medicamento através de duas maneiras. Uma, dentro do sangue, as proteínas grudam no remédio para o remédio não fazer efeito. E o segundo é você elimina, né? Então pode ser pelo rim, pelo fígado, mas você faz uma eliminação dos medicamentos. Isso quando você está jovem, está funcionando 100%. Mas aí depois dos 30 anos de idade é só ladeira abaixo, né? Infelizmente a gente vai perdendo essa capacidade e com seus 80 anos de idade, a capacidade de cada uma delas diminui pela metade. Então você tem uma diminuição pela metade da capacidade da proteína ligar nos medicamentos e diminuir o efeito dos remédios, assim como capacidade pela metade de você conseguir eliminar os remédios do corpo. Metade vezes metade, né? 0,5 vezes 0,5 significa que na realidade a gente tem a capacidade de tirar os medicamentos dentro do corpo reduzido a ponto de ficar um quarto, né, da capacidade. Daí, normalmente a gente utiliza um quarto da dose inicial. O aripiprazol, por exemplo, é 10 miligramas. Se você de cara utilizar num idoso 10 miligramas de aripiprazol, vê na bula está escrito dose inicial 10 miligramas. Cara, quase todo mundo entra na catesia. E o que a gente tem que entrar é na dose de 2,5 miligramas. 2,5 miligramas não existe em comprimido, né? Comprimido só existe em 10 miligramas de aripiprazol. Para você começar com 2,5 miligramas, cada gota é 1 miligrama. Então você tem que começar com duas gotas, né, de aripiprazol. É muito pouco para a gente for parar para pensar. Então teria que começar bem lento para esse tipo de paciente. Normalmente, quando você utiliza nessa lentidão, um medicamento, não costuma tanto dar acatesia quanto você oferecer de cara 10 miligramas. Outra coisa também que seja interessante, né? Claro que a gente vai aumentando a dose a cada 2, 3 dias, uma gota aí, até chegar numa dose que a pessoa calma.
Tirando a catesia mesmo, o aripiprazol até é um tratamento, se o paciente tiver transtorno bipolar, por exemplo, é um tratamento para mania, ela não é um tratamento antidepressivo, que é diferente, por exemplo, da lurazidona. Lurazidona literalmente é ativador. Você utiliza a lurazidona, ela sai da depressão bipolar. Inclusive, é um dos medicamentos que é mais fácil de você ter a catesia. Então, lurazidona é um dos medicamentos que mais ativam mesmo, né? Mas o aripiprazol, se fosse, por exemplo, um paciente bipolar, ela calma, literalmente. Tá? Então aí depende também, né? Ela tem algum histórico familiar de problemas psiquiátricos, porque a esquizofrenia e o transtorno bipolar, ela tem uma mesma ramificação genética, né? Na realidade, ela tem o mesmo fundo genético. Porque tanto o transtorno bipolar quanto o transtorno esquizofrênico, ambas são excessos de dopamina no cérebro. A diferença é que na esquizofrenia, esse excesso de dopamina no cérebro é no córtex cerebral e o transtorno bipolar, esse excesso de dopamina no cérebro, fica mais concentrado no sistema límbico, no centro do cérebro, né? Só a localização que é diferente, mas geneticamente falando, ambas são um distúrbio genético de excesso de produção de dopamina cerebral. Por isso que a gente utiliza, né, medicamento para diminuir a dopamina, né, no cérebro desses tipos de pacientes. E como que tem um fundo genético muito parecido, uma pessoa com transtorno bipolar às vezes tem vários pacientes na família que seja esquizofrênico ou vice-versa, né? Um esquizofrênico tem várias pessoas na família que tem a bipolar. Tem algum histórico na família de bipolar, esquizofrênico? Ou você notou, por exemplo, que o acompanhante, isso acontece com muita frequência, tá? A gente vê que o acompanhante é muito estranho. Né? Infelizmente, o paciente psiquiátrico, né? Muitos pacientes psiquiátricos, sobretudo esquizofrenia e bipolar, às vezes os filhos ou os pais também são bipolares e esquizofrênicos, é até difícil de você fazer o tratamento, justamente porque o próprio familiar está em surto e a gente tem que tratar o familiar também para conseguir tratar o paciente, né? Não, eles negaram histórico de doenças psiquiátricas na família. E o problema dela, como eu falei, né, começou, na verdade, tem um pouco mais de um ano aí, essa história dessa memória em declínio, principalmente a memória recente, e o comportamento de agitação e agressividade nos últimos 6 meses. Entendi. E quando ela era. Tem alguém que conhece ela na adolescência dela? Se ela era desse jeito na adolescência dela? Não, aí nesse sentido não, mas assim, disseram que antes dessa agitação, ela sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila, nunca teve problema com depressão, nada nesse sentido, nem era ansiosa, nem nada. Era simplesmente uma pessoa comum e aposentada da agricultura. Não tem estudos, né? Eu acho que no máximo um ensino fundamental, mas basicamente isso. Perfeito. Eu tô aqui pensando que uma maneira também de olhar para isso é da questão do uso do medicamento, do antipsicótico, né? Que uma vez ou outra já deu certo, em casos que eu acompanhei, foi fazer um uso temporário do antipsicótico, especialmente quando o problema da não aceitação do medicamento é uma coisa muito relevante. Então, é como se, de certa maneira, uma boa parte, muitas vezes, da falta de resposta satisfatória, da falta de resposta suficiente, tem a ver muito com a dificuldade de adesão pela recusa do medicamento. E aí, quando a gente começa a colocar o antipsicótico, essa recusa pode se reduzir um pouco, e aí a pessoa começa a conseguir usar, de fato, os medicamentos de maneira mais regular, e aí a coisa melhora de forma até que a gente consiga reduzir ou até retirar o antipsicótico e a pessoa segue bem com os outros medicamentos, no caso, o inibidor de acetilcolinesterase e a memantina. É, algo nesse sentido, você já teve caso parecido, em que algo nesse sentido aconteceu, Ivo, também? Sim, usualmente a ideia inicial é realmente a gente tentar fazer o antipsicótico, né? Tomar um antipsicótico, que depois da gente utilizar o antipsicótico é mais fácil da pessoa aceitar os outros tipos de medicações, né? Seria Isso. uma das propostas, É, sim. e talvez isso reabilitaria a possibilidade até da risperidona, torcendo para que fosse uma coisa em um tempo mais curto, uma dose pequena, porque aí talvez isso fosse suficiente para a gente rearranjar esse caminho
da melhora sem necessariamente ter os efeitos adversos da impregnação e tal, né? Porque às vezes por tempos curtos, doses pequenas, não necessariamente vai travar ali. Sim. E até mesmo que se ela tem delírio de roubo, também pode ter delírio de envenenamento, né? Então tem muitas pessoas, por exemplo, que tá delirando e por causa disso não quer tomar um remédio. Daí, se você conseguir reverter esse delírio utilizando oriprazol e risperidona, né, tem grande chance da pessoa começar a tomar todos os medicamentos. Então, o primeiro passo realmente é tentar utilizar o antipsicótico. Depois a gente pensar em tentar utilizar todos os outros medicamentos, né? Agora, curioso que trazodona ela não reclamou, né? O trazodona é o único que ela toma de boa. É muito interessante isso. Tem a história da dor Uhum. de barriga, né? Dor de barriga? É, que aí dizem que a trazodona é pra dor de barriga, aí ela aceita aqui, ó. Olha. É. E aí uma outra coisa que eu acho legal lembrar, Jacques, então, é que é, tomara que esses ajustes aí ajudem a colocá-la de volta para um certo eixo. E aí vai ser necessário ainda assim, quando possível, quando ela estiver mais tranquila, mais controlada, a gente ter uma neuroimagem, uma tomografia de crânio, pelo menos. Acaba sendo uma coisa importante. Porque vai que de repente tem lá um tumor frontal e que explica o quadro todo e na verdade não é nem DA. Essas coisas a gente tem que ter em mente também. Talvez até antes de retirar o antipsicótico, fazer a tomografia, só para não deixar passar, se tiver alguma coisa diferentona, assim. Porque às vezes a gente toma um susto, sabe? Graças a Deus não é tão frequente não, mas às vezes a gente pede a imagem assim, jurando que é uma DA típica, aí pá, vem um tumorzão lá. Então, por isso que a gente tem que ter mesmo a imagem, assim que possível, né? Com certeza. Eu só estou esperando ela estabilizar, né? Depois que Perfeito, estabilizar, dá continuidade. perfeito, cara, show de bola. Bom, sobre a rivastigmina em adesivo, é legal falar que são três tamanhos de adesivo, né? As doses têm a ver com o tamanho do adesivo. Então, é, a dose é expressa pela área em centímetros quadrados. Então, tem com 5, 10 e 15 centímetros quadrados, mas também é expressa em miligramas totais no adesivo e em miligramas que são liberados em 24 horas. Então, isso causa uma certa confusão, porque são três números para cada dose, né? O número lá da área, da dose total e das doses nas 24 horas. E aí, eu até hoje tenho dificuldade de lembrar de cabeça, mas é algo mais parecido mais ou menos com. O primeiro são 5 centímetros quadrados, 9 miligramas, 8,6 em 24 horas, uma coisa assim. O segundo, 10, 18 e 13, alguma coisa. E a terceira dose, 15, 27 e... não lembro do outro número. Mas tem esses... Se alunos de outras pós-graduações podem trazer casos, só para saber para uma próxima discussão. Com certeza, com certeza. A gente vai sempre receber com o maior carinho. O que a gente não souber, a gente vai dizer não sei, né, Yoho? Mas Exatamente. o que você trouxer aí, a gente se espreme e passa perrengue junto. Que às vezes é para isso que serve também né, o apoio. Mas fiquem à vontade para trazer, vão ser sempre bem-vindos. Só não de pediatria, que aí realmente eu não sei nem por onde vai. Aí realmente ó, complica muito mesmo. Inclusive, tem alguma pergunta aqui, né? Pode ter sido uma dissociação? Sim, pode ter sido uma dissociação, né? A dissociação pode ser amnésica, então, inclusive, pode ter perda de memória propriamente dita, assim como tem dissociação de identidade, né? A pessoa nem sequer sabe quem é. Mas assim, é mais difícil da gente pensar isso por causa que ela tá tendo realmente uma característica bem própria de perda de acetilcolina no cérebro, né? Ela tá realmente perdendo a noção do seu espaço e depois começou a ter essa delírio de roubo, repetições, né? Que ela tá tendo. Então fica mais difícil da gente pensar. Quando a gente pensa em problemas dissociativos é quando você consegue ver que não faz essa ordem de decréscimo, né, de uma pessoa que é adulto tornar adolescente, depois de adolescente tornar uma criança. Que é o caso, por exemplo, da dissociação de identidade. A pessoa não lembrar do seu próprio nome, sendo que consegue lembrar de tudo em relação à fala, né, outras coisas assim, a gente sabe que é um transtorno dissociativo mesmo que não seria por motivo de demência propriamente dita. Porque aí você vê que não existe nenhum adolescente que não vai saber falar o seu nome, né? Para você não conseguir falar o seu nome, você tem que chegar numa fase grave que é justamente um bebê, onde você não consegue caminhar, não consegue, né, trocar de fralda, né? Não consegue ir ao banheiro sozinho.
É nessa fase que você perde o eu. Aquela pessoa que consegue perder o eu antes mesmo de você perder a sua caminhada, provavelmente não se trata de demência, né? E sim transtorno dissociativo, tá? Tem pessoas que têm uma dissociação aí que é simplesmente uma sensação de que você não está dentro do seu corpo, né? Esse tipo de dissociação pode acontecer em demências, sobretudo demências vasculares, né? A demência vascular é muito fácil de você ter problemas psiquiátricos mesmo, porque você preserva muito várias partes da área do seu cérebro, né? Porque a demência vascular é literalmente você machucar um ponto do seu cérebro. E se você machucar aquele ponto do seu cérebro e as outras áreas estão ativos, né, funcionando normalmente, a pessoa tem a total capacidade de entender que está ficando ruim da cabeça. E isso é um medo, né, constante. Você perceber que você está perdendo toda a sua capacidade. Então, isso faz com que a pessoa pode ter transtorno dissociativo, pode ter transtornos. Inclusive, um dos transtornos assim que é interessante da gente falar em pacientes que têm bastante em demência vascular e que quase não têm em demência de Alzheimer é o que a gente chama de síndrome pseudobulbar, que acontece, por exemplo, no filme do Coringa, né? Se vocês já assistiram Batman, Coringa, ele é típico, né? Você vê que depois da martelada, depois de ter né, levado um taco de beisebol na cabeça, o Coringa começa a falar um bocado de coisas que aparentam ser transtorno obsessivo compulsivo, que é excesso de glutamina no cérebro, né? Aí você vê que a pessoa fica literalmente obcecada e compulsiva, e quando a gente estoura essa capacidade de glutamina no cérebro, além do transtorno obsessivo compulsivo, aí você começa a ter uma dissociação, mas aí não é chamado de transtorno dissociativo, tá? Mas você começa a ter uma dissociação entre o que você sente e o que você está expressando. Então a pessoa começa a rir no momento que está triste ou chorar no momento que está alegre. Você vê que o Coringa fica chorando o tempo inteiro, sendo que está acontecendo várias desgraças na vida dele. Então ele começa a ter esse síndrome pseudobulbar, que normalmente acontece na lesão traumática cerebral ou acidente vascular cerebral, né? Isso não aconteceria, por exemplo, né, em um transtorno de Alzheimer. Alzheimer, quem tem Alzheimer tem até, assim, sorte, né? Porque a pessoa mesmo não sabe que está perdendo. Então, você começa a perder a sua memória, mas você, do ponto de vista psiquiátrico, melhora sobremaneira, né? Uma pessoa que é depressiva, que começa a ter a transtorno de Alzheimer, normalmente a pessoa, inclusive, começa a perder a depressão e começa a ficar mais feliz. São aquelas pessoas que são risonhos o tempo inteiro, né? E fica perguntando, né? Eu tenho isso? E começa a rir, vendo a família. Isso aí realmente é um quadro mais típico de Alzheimer. Aqui, como que ela tá tendo muito alterações aí, né? Do ponto de vista de comportamento, realmente a gente tem que pensar na possibilidade de não ser um Alzheimer puro, né? Claro que o Alzheimer também nessa fase inicial pode acontecer? Pode acontecer. Até mesmo que o declínio de memória, se realmente for só de um ano, teoricamente está na fase leve mesmo, né? Estaria nessa fase mais adolescente do que numa fase de criança. Claro que quando a pessoa fala que a declínio de memória começou há um ano, muitas vezes a pessoa já tem muito tempo já de declínio de memória, tá? Porque usualmente o familiar só vem pra gente na fase moderada, né? Não vem normalmente na fase leve porque acha que é só, né, um adolescente consegue viver sozinho. A grande verdade é isso, né? Então, na fase leve, normalmente o demente consegue ainda viver sozinho, então não dá muito trabalho. Começa a dar muito trabalho é naquela transição onde a cabeça do paciente é em torno de 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, normalmente a pessoa não consegue viver sozinho, então faz muita besteira, a família começa a ficar muito preocupado com isso e traz pra gente. Então, normalmente, o demente só vem pra gente aí quando tem uma cabeça de 14 anos de idade, pra baixo, né? Tá? Então, tem grande chance de estar na transição mesmo do leve para moderado, e esse paciente tem mais ou menos 4 anos de progressão. Por que que eu falo 4 anos de progressão? É a média, tá? Na média, a gente fica 4 anos na fase leve de demência, 2 anos na fase moderada de demência e 4 anos na fase grave de demência e morre. Então, são 10 anos de expectativa de vida quando você começa a ter uma demência. Então, tem grande chance, na realidade, desse paciente ter começado a demência mais ou menos 74 anos de idade. Com 78 anos de idade, está entrando nessa fase de demência moderada. Dos 78 a 80 anos de idade, estaria uma criança. Dos 80 anos para cima, até 84 anos de idade, ficaria um bebê, que seria acamado usando fralda. Dos 80 a 84 anos de idade, tá? Com 84 anos de idade, você está na expectativa de vida, né, geral de sexo feminino, que é 83 anos de idade. Então, falece com 83 anos de idade. Seria mais ou menos isso que a gente espera para um paciente com Alzheimer, né?
Oi, oh, show de bola. Muito bom. Nossa, Jax, você brilhou forte, cara. Contou o caso direitinho e compartilhou com a gente aqui, contou, respondeu as perguntas e muito legal. Você acha que o que a gente pensou junto aqui ajuda? O que que você acha que ainda sobra de dúvida no momento? Não, eu acho que dá para resolver muita coisa, sabe? E vou tentando, né? Uma Legal. coisa também aqui que eu acho que é interessante ser frisado também, né? Que risperidona, apesar de ser uma medicação que pode ser um- Agora, uma realmente, do ponto de ferramenta, vista de custo, tá? Tem que entender que o Excelon Pet, Vivência Pet, o custo é alto. Não sei qual é o recurso financeiro que esse paciente tem, né? Assim como o aripiprazol é muito mais caro do que a risperidona, né? Risperidona você consegue encontrar até caixas de 10, 15 reais. E para Agora, uma família de baixa renda, sabe? então vai ter que ser risperidona mesmo. Não tem mais Isso. como utilizar o aripiprazol. E até em relação ao Excelon Pet e Vivência Pet, se for, talvez a gente consiga pegar pela farmácia de alto custo, tá? O Excelon Pet tem na farmácia de alto custo, só que eles só oferecem o Excelon Pet 5 e o Excelon Pet 10, não oferece o Excelon Pet 15, né, que é a dose máxima, tá? É, uma coisa é que a gente vê assim nos estudos, né, que paciente demenciado aí faz uso de risperidona e o risperidona está relacionado a um aumento na possibilidade de AVC, não é isso? Ou o paciente que já teve AVC, aí você tem uma demência por conta, né, uma demência vascular. E você ainda prescrever um risperidona, aumenta mais ainda a chance de ter um novo quadro em menos tempo, né? Sim, Infelizmente, todos teve os um paciente. antipsicóticos aumentam a mortalidade do paciente cardiovascular, né? Isso já tem Uhum, vários estudos demonstrando que isso é independente. Todos esses medicamentos causam. O que eles ainda acham que é menos é o uso da quetiapina, mas os estudos têm muito viés, porque o uso da quetiapina que eles colocaram, a dose é subdose. É evidente, se você utilizar subdose, tem menos risco cardiovascular, né? Então, eu uhum, falo subdose porque normalmente para você chegar numa dose antipsicótica de uma quetiapina, teoricamente você deveria chegar em 600 miligramas, 800 miligramas. Isso é dose antipsicótica mesmo da quetiapina, né? Estabilizador de humor da quetiapina é em torno de 200 a 300 e a dose que utiliza aí por aí, que é de 25 miligramas, ela só serve para dormir, né, um paciente e talvez diminua um pouquinho se você tiver uma alucinação simples, que é só pontinho preto que tem na parede, daqueles de delirium mesmo, né? Quando você tem delirium, às vezes uhum, você começa a falar que tem bicho na parede. Na realidade, a pessoa só está vendo pontos pretos na parede e não está escutando, nem está conseguindo caracterizar bem essa alucinação visual. Não é aquela alucinação que fala, ah, tô vendo uma criança na minha frente. É uma alucinação complexa, que você consegue descrever que é uma criança em vez de ser uma mulher adulta, ou idoso, ou homem, né? Tá conseguindo descrever bem. Não é esse caso. Se fosse uma alucinação que você descreve só como ponto preto, ainda daria para tirar com a quetiapina de 25 miligramas. Mas caso ao contrário, dificilmente a quetiapina consegue reduzir a alucinação mais complexa se não chegar nos 600 miligramas. E o estudo que foi demonstrado demonstrou que a mortalidade geral cardiovascular, seja de AVC, seja de infarto, utilizando qualquer antipsicótico, você aumenta substancialmente. E esse substancialmente aí, um odds ratio que é de quase 2, né? Então, dobro aí de risco de mortalidade cardiovascular. Então, por isso que a gente não orienta o uso de quetiapina só para dormir. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que oferecem a quetiapina só para o paciente induzir o sono, sendo que não está tendo nem alucinações nem agressividade. Tá? Antipsicótico é para utilizar na agressividade e na alucinação mesmo. Porque a própria alucinação e agressividade pode matar alguém ou a pessoa pode morrer por causa disso. Se a gente levar isso em consideração, vale a pena. Lembrando que essa pessoa meteu a faca no braço, né? Então, se você não utilizar antipsicótico, ela vai morrer se esfaqueando, tá? E esse risco de morrer esfaqueando é muito maior do que o risco cardiovascular. Se você dobrar o risco cardiovascular, se a pessoa tem risco de 20%, a gente tem um score de Framingham, por exemplo, né, que a gente utiliza aí para risco de cardiovascular. Um cara que tem muito risco cardiovascular, em 10 anos aí, a mortalidade é 20%. Se você dobrar, passa para 40% em 10 anos. Só que o cara tem 78 anos de idade. Daqui a 10 anos, 88 anos de idade com risco cardiovascular de 40% não é essa coisa, né? Então, estamos falando daqui a 10 anos esse risco cardiovascular. É substancialmente como que fala?
A gente fica muito preocupado é justamente nesses pacientes aí que tá com 50 anos de idade. Cara, se tá com 50 anos de idade e você utiliza e você passa o risco cardiovascular de 20% de AVC e infarto para 40% daqui a 10 anos, esse paciente com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, vai ter 40% de chance de infartar e ter derrame, né? É bem diferente de um cara que aí com 78 anos de idade, que com 88 anos de idade vai ter 40% de risco de infarto ou derrame. Sendo que ele pode se matar a qualquer momento, né? Então, considerando esse risco-benefício, a alucinação e agressividade é para oferecer antipsicótico mesmo, mesmo aumentando o risco cardiovascular. Agora, insônia não é para utilizar antipsicótico, não. Que aí você está aumentando a pessoa, a mortalidade dessa pessoa. Talvez a trazodona aí vai ajudar. Além de outras coisas, né? Porque às vezes só de ajustar o funcionamento cotidiano, as dificuldades de sono podem diminuir. Às vezes o próprio inibidor de acetilcolinesterase e a memantina reduzem um pouco essa dificuldade de sono, né? Outra coisa importante é que a gente sempre fica atento, observar quando for possível, se ronca, se a paciente ronca, ficar atento para apneia obstrutiva do sono. Só para aproveitar, sempre a gente vai falar nisso. Muito bom, pessoal. Muito bom. Uhum. E esse paciente não tem risco de queda, não? Quer estar utilizando aí risperidona junto com a trazodona, né? Bem, até agora não teve nenhuma história de queda, não, viu? Perna robusta, tranquilo na caminhada. Isso, normal. Ah, que bom. Agricultura, né, cara? Beleza. Isso aí é interessante, né? Gente que se mexe a vida toda e tem uma robustez. É o É, queria ganho da agradecer agro, aí né? vocês, viu? Queria agradecer a vocês aí, os professores, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos aí, pela aula. Valeu, muito obrigado. Valeu, Jax. A gente agradece aí por você ter trazido o caso, contado tudo direitinho aí. É, show de bola. Todo mundo aprendeu bastante. Eu sempre gosto de ver aqui o Will dando as aulas dele e eu também sempre vou aprendendo também. Também vou melhorando minha prática. E, pessoal, então fiquem à vontade para trazer casos nas próximas vezes também. Todo mês a gente está discutindo. A gente tem hoje em dia a pós-graduação em psicogeriatria e a pós-graduação em neuropsiquiatria. No passado recente, a gente tinha uma super pós-graduação gigante de neuropsicogeriatria, mas aí ela era bem grande. E aí a gente acabou fragmentando nessas duas para ficarem porções mais digestíveis, né, Yoho? Mas a gente sempre discute juntos os casos e a gente sempre está à disposição de vocês, nos grupos lá também do Zap. E espero que tenham gostado. Yoho, quer fazer as honras aí? É isso aí, gente. Aí também a gente em breve vai ter a pós-graduação de geriatria e de neurologia separado também, né? Espero que a gente consiga. E também tenho para quem quiser aí contactar, eu tenho a prática dentro do asilo, para quem gostaria de ter uma prática dentro do asilo, tá? Eu vou colocar aqui o telefone de contato meu, caso alguém tenha interesse. Aí a gente está fazendo isso aqui em Brasília, né? Moro aqui em Brasília. E eu estou oferecendo a prática, né, dentro de um asilo aqui de Plano Piloto e um no Sobradinho. Tem dois locais que a gente está fazendo isso aí, né, para as pessoas poderem ter essa prática. O asilo é um ambiente muito interessante do ponto de vista psiquiátrico também, justamente porque são pessoas que o familiar não deu conta, né? Então, tem muitos pacientes aí com transtorno bipolar, esquizofrenia que são internados e a grande maioria é por motivo de demência que aconteceu isso aí que está no caso clínico, né? Começou a ter problemas psiquiátricos por motivo da própria demência mesmo. O familiar não deu conta e colocou na instituição de longa permanência. E a gente atende esse tipo de paciente aí, né? Uma das instituições de longa permanência lá de Sobradinho tem 80 pacientes e no do plano piloto tem 20 pacientes. Então seria bem divertido aí poder falar caso clínico e a gente discute como a gente discutiu aqui nesses casos clínicos os pacientes mais complicados, né? Que tem dentro da instituição de longa permanência. Para quem quer fazer prova de título também é válido como experiência de prova de título, né? Eles querem que a gente coloca também, tornou-se obrigatório agora na prova de título de geriatria você ter experiência dentro da instituição de longa permanência assinado por um geriatra. E a gente pode fazer isso aí também. Beleza, gente? Um grande abraço aí.
Massa. Valeu, Ivo. Abração, cara. Pessoal, boa noite. Tudo de bom. Até a próxima.